Romário, onde está você? Glória a Deus. Vamos orar também pela vida do Romário. Vai estar transmitindo a palavra de Deus para nós nessa noite. Senhor, obrigado pela vida do Romário, Senhor, a sua esposa, Laís. Agradecemos ao Senhor por essa família. Grandes coisas o Senhor tem feito, Senhor, nesses corações. Como é bom ver a obra do Senhor, Deus, acontecendo, Deus, na vida deles, Pai, a cada dia. Nessa noite, Deus, o Senhor o deu esse privilégio de transmitir a sua palavra a nós. Nós pedimos a Ti, Deus, para que o Senhor dê a ele eloquência, Senhor, e clareza, para transmitir tudo quanto o Senhor colocou no coração dele a nós. Que nada venha nos distrair, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos aqui, Deus, repreender toda distração, Deus, toda artimanha do inimigo para roubar a palavra de nós. E nós queremos consagrar esse ambiente, as nossas vidas ao Senhor, Deus, para que realmente, Deus, nós possamos ouvir o Senhor audivelmente falar com a gente, colocar em prática tudo quanto o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, shalom, graça e paz. Alcancei todo mundo. Deixa eu só me organizar aqui. Eu crucificado, eu regenerado, eu enviado. Essa é a temática que Deus colocou em meu coração para que eu possa estar compartilhando essa noite. Quero dizer, em primeiro lugar, que essa temática Deus ministrou a mim, mas antes eu preciso me apresentar. O Haroldo já falou meu nome, eu me chamo Romário, sou aluno da escola SDC Guarapari, sou casado com a Laís, sou natural de Conselheiro Pena e eu já estou aqui há 3 anos fazendo parte dessa escola e fazendo parte dessa igreja. Quero agradecer a oportunidade, o convite de poder compartilhar a palavra. Eu fiquei muito feliz com esse convite, eu me sinto muito honrado e principalmente porque nesse lugar Cristo tem cada dia mais falado ao meu coração e tem usado a vida de cada pessoa. E aquilo que eu vou ministrar, algumas coisas eu ouvi nas aulas, então principalmente a aula de Pentateuco, missiologia, que é de onde Deus trouxe muita coisa à minha mente enquanto eu pensava nesse sermão. Eu crucificado. Essa primeira parte da nossa temática, o eu crucificado, eu quero fazer 2 pontos, 2 partes nesse ponto. Eu crucificado. Os nossos pontos vai ser eu crucificado, eu regenerado e eu enviado. Nós precisamos entender aquilo que Deus fez por nós. 1 Pedro 2,24 diz sobre Cristo: Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por sua ferida somos curados. Em 2022, quando eu retornei a essa escola, eu não sei se já tinha esse desenho na parede, tem um eu pregado em uma cruz, e me chamou muita atenção, e logo me veio essas 2 palavras, eu crucificado, de cara. Quando eu olhei para aquela imagem, isso marcou meu coração, e desde então isso tem estado em minha mente. E os últimos 2, 3 meses agora desse ano, tem estado na minha mente a questão de olhar para Cristo e olhar para a cruz. Então, esse é o grande motivo dessa temática nessa noite, porque Deus tem ministrado em minha vida sobre isso. Uma vez eu estava até compartilhando com uma pessoa sobre o eu crucificado, sobre essa imagem, como chamou minha atenção, e eu falei com aquela pessoa assim: eu queria muito ter uma mensagem, mas eu não consigo pontuar como ministrar essa questão do eu crucificado. E aquela pessoa disse algo para mim interessante: talvez você ainda não está crucificado. Só pode pregar uma mensagem de eu crucificado quem está crucificado, quem entrega a sua vida totalmente para Deus.
Então, é com muita alegria que essa mensagem será compartilhada essa noite, porque ela se trata da obra redentora de Cristo, daquilo que Cristo fez em nossa vida. O apóstolo Pedro, ele nos lembra que Jesus levou os nossos pecados para que pudéssemos viver para a justiça. E essa noite Deus ministrou ao meu coração para que nós possamos formar uma base. Então, como eu disse, no eu crucificado eu vou dividir em duas partes. A primeira questão é a nossa identidade. Em Gênesis 1, versículo 26 ao 28, eu vou ler várias referências para que os irmãos possam entender aquilo que Deus colocou na minha mente. E se vocês não conseguirem acompanhar, depois vocês podem acompanhar na transmissão. Eu até quero convidá-los você que está assistindo, fique até o final. Deus tem uma palavra para o seu coração e medite naquilo que Deus quer falar. Gênesis 1, 26 ao 28 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem. Isso é muito importante de nós entendermos. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. É para isso que Deus fez o homem. Deus fez o homem à sua imagem. Deus fez o homem para sujeitar, para dominar a terra. No capítulo 2, Deus faz a mulher para o homem. Então, no Gênesis 2, 23 e 25, disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E eu acho muito interessante nesse finalzinho aqui, no verso 25, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, essa é a nossa identidade como criação de Deus. Nós fomos criados perfeitos por Deus. Nós fomos criados com pureza, com santidade. E é interessante que Deus, ele se relaciona face a face com o homem. Então, foi assim que tudo começou. Essa primeira parte, então, o Gênesis 3, versículo 7, diz que depois que Satanás conseguiu gerar dúvida, gerar curiosidade no coração da mulher e do homem, e o homem desobedecem a Deus e come da fruta que Deus tinha ordenado para não comer, vai dizer assim no Gênesis 3, versículo 7, nesse momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Aqui a pureza acabou. Então costuraram uma folha de figueira para usar como tangas. Eles ficaram com vergonha, pegaram uma figueira e fizeram uma vestimenta. Só que o capítulo continua dizendo e mostra como Deus é bom. Deus reconheceu que o homem se sentia envergonhado e Deus ele matou animais e fez uma vestimenta de pele de animais para o homem. O homem tentou cobrir a sua vergonha com seu próprio esforço, mas a folha de figueira iria acabar rapidamente. Deus, ele cobre a vergonha do homem quando ele mata o animal e veste o homem. No Gênesis 3, versículo 8, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então havia um relacionamento entre Deus e o homem, e essa é a nossa identidade. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim:
quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E isso foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para a sua glória. Mas infelizmente, por conta da desobediência, por conta do pecado, houve uma separação. E nesse momento, o homem e a mulher, eles não morreram fisicamente, mas eles morreram espiritualmente. Eles passaram a ser seres mortais. O pecado entrou, a morte espiritual passou a reinar na vida do homem sem Deus. Mas Deus, ele amaldiçoa a serpente. Deus promete inimizade entre a serpente e a mulher e os descendentes da mulher. Então eu quero dizer para você que me ouve nessa noite, eu não sei como está o seu coração diante de Deus, mas há uma maldição em que o inimigo da sua alma, ele foi colocado dessa forma porque Deus fez assim. A palavra diz que Deus amaldiçoou a serpente e gerou inimizade entre a mulher e a serpente. Então pode-se entender que até então não existia inimizade. Mas porque a serpente fez a mulher pecar, Deus gerou inimizade. O que eu quero dizer? Satanás é seu inimigo. Deus te fez com uma identidade para adorá-lo, para ter um relacionamento com ele, mas por causa da desobediência, houve-se uma ruptura no seu relacionamento com Deus. E o que tudo isso tem a ver com missões? O culto dessa noite é sobre missões. Essa igreja é uma igreja missionária. O que tudo isso tem a ver com missões? Tem a ver que nós precisamos formar nossas bases. Nós precisamos entender para que nós fomos criados. E nós precisamos entender o que Deus quer de nós. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é a sua verdadeira identidade. Deus te criou para viver em um relacionamento com Ele. E após essa maldição entre a serpente e a mulher, a gente vê em Gênesis 3,15, que nós conhecemos como o proto-evangelho, que nós entendemos que é a primeira menção de Cristo. Então, esse homem e essa mulher, que é Adão e Eva, é os nossos representantes, são os primeiros seres humanos. E eu quero dizer, enquanto a inimizade nossa com o inimigo das nossas almas, eu não sei qual é a proposta que ele tem feito para a sua vida, mas entenda uma coisa, é uma proposta do seu inimigo. Tudo que ele te prometer que não tem a ver com as coisas de Deus, é uma proposta do seu inimigo. Satanás foi amaldiçoado para ser seu inimigo. Então, entenda que não é bom. Aquilo que ele te propõe, que você sabe que não agrada a Deus, não é bom. Algo interessante que a gente aprende na aula de teologia, quero só abrir um parênteses. Você que nos assiste, você está convidado a fazer parte da escola SDC de Guarapari. As matrículas já estão abertas. Eu tenho sido particularmente muito edificado e aprendi muito nessa escola. E tenho aprendido a cada dia. Então, dá um Google, pesquisa SDC Guarapari e entre em contato. Você vai aprender muito sobre Deus nesse lugar. Voltando para a palavra. Então, Satanás, ele é o nosso inimigo. E tudo que ele oferecer, você vai aceitar coisa de inimigo? Ainda mais coisa ruim. Eu não quero. Então, isso precisa ficar firme. A primeira parte do eu crucificado, morremos espiritualmente. De tudo que eu falei até aqui, é para chegar nesse ponto, morremos espiritualmente. A segunda parte que eu quero compartilhar, eu aprendi na aula de Pentateuco. Valeu a pena, Alex, as aulas. Êxodo 25 ao capítulo 40,
vai falar do tabernáculo. E eu quero tentar representar a ideia do tabernáculo que eu aprendi na aula. Cristo, o tabernáculo aponta para Cristo. E nós temos 3 etapas. E na nossa vida, a escada e os degraus precisam ser subidos. Você precisa dar um passo de cada vez. Na primeira etapa do tabernáculo, existe o pátio e o átrio. Lembre-se, o tabernáculo aponta para Cristo. Então você vai ter o altar do holocausto. Ali é onde é feito o sacrifício. É onde nossos pecados são perdoados. O sacrifício é feito por causa do pecado. E Cristo, Ele é quem se sacrificou pela sua alma. Eu vim essa noite para dizer sobre Cristo. Cristo é o projeto de Deus para a humanidade. É o projeto perfeito de Deus para a redenção do homem, para a remissão do homem. Então, o holocausto, o altar do holocausto, sacrifício. Cristo é um sacrifício vivo. Nós vamos para a próxima etapa, a bacia de bronze. A gente leu aqui em Gênesis que a mulher e o homem não perceberam que estava nu. Então, o que eles perderam? A pureza. Na bacia de bronze era para se lavar, para recuperar a pureza. Cristo, Ele veio nos purificar. Agora nós vamos para o lugar santo. E nós vamos ter o candelabro, que é a luz. Deus, Cristo, é a luz do mundo. Hoje nós conhecemos através da palavra. O candelabro, para nós, pode ser a Bíblia. A luz de Deus, a forma que Deus se revela a nós, a Bíblia. Você vai ter dentro do lugar santo uma mesa. Simboliza sempre comunhão, relacionamento com Deus. A mesa também é um lugar para você se alimentar. Então podemos entender que Deus nos provê. Como diz em Mateus capítulo 6, para nós não nos preocuparmos com nada que Ele vai nos prover. E eu acho muito interessante que tem todo esse processo. O altar do holocausto, a bacia de bronze, o candelabro, a mesa, e agora nós vamos chegar no altar de incenso, que representa oração e intercessão. Cristo, Ele veio orar ao Pai por nós. Ele veio interceder por nós. E algo que eu quero muito que fique gravado no seu coração. Por causa do pecado se criou um rompimento entre nós e Deus. E depois do altar do incenso, existe o véu. O véu é a separação entre nós e Deus. E Cristo, Ele veio desfazer esse véu, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. E agora nós entramos no lugar do Santo do Santo, onde tem a Arca da Aliança com o pão, que representa o maná, as tábuas da lei, que representa a palavra de Deus, e a vara de Arão, que representa a liderança. Então, tudo isso apontando para Cristo. Cristo nos alimenta, Cristo é o cumprimento da lei e Cristo é o nosso líder. O cabeça dessa igreja é Cristo. Então, nós vamos ver, e aí eu lembrei das aulas de Evangelho Sinótico, que eu peguei em cada livro essa parte. Deus cumpriu todas as exigências da lei por meio de Cristo, para que você pudesse ser livre. O ponto mais importante do eu crucificado é: olhe para a cruz, olhe para Cristo, você é livre, em Cristo. Mateus capítulo 27, versículo 54 diz assim: e aconteceu que o centurião, veja bem, o centurião, e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava,
foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, é verdade. Este era o Filho de Deus. Então, em Mateus 27, 54, a gente ouve um grito. Outra versão vai dizer que eles tiveram temor e reconheceu Jesus é o Filho de Deus. Em Marcos, capítulo 15, versículo 38 e 39, diz: e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O véu se rasgou. Satanás, ele tentou roubar a nossa identidade de filhos de Deus. Quando ele nos ofereceu o pecado, e voluntariamente nós escolhemos o pecado e rejeitamos o Deus que nos criou para ser a sua imagem e semelhança. O Deus que nos criou em pureza e santidade. Lucas 23, 45 diz: o sol perdera seu brilho e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Então, cada livro teve a sua perspectiva de quando o véu se rasgou. Em um, temor. Em outro, o véu se rasga de cima a baixo. E o outro, o sol perdeu seu brilho. Então, por que ainda você não está se chegando para perto de Deus? O véu se rasgou e agora nós somos livres para adorar a Deus. Somos livres para servir a Deus. Então, o eu crucificado significa morte. A cruz é um instrumento de morte. Quando você olha para Cristo, e só dá para ser crucificado por meio de Cristo. Se nós morrermos, nós não temos poder em nós para gerar salvação. Mas Cristo, ele morreu, e o detalhe mais importante, ele ressuscitou. Então, quando você morre em Cristo na cruz, você está anunciando que você morreu para o pecado. O véu se rasgou, somos livres. Na cruz, os nossos pecados foram sepultados. Então, olhe para a cruz, olhe para Cristo. Na cruz, todos os nossos pecados foram sepultados. Quando você olhar para o seu tempo de pecado, pense: é um morto, morreu. O seu velho homem foi sepultado na cruz. A palavra diz isso. Romanos 6, versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Morremos com ele e sua ressurreição é a nossa ressurreição para uma novidade de vida. A ressurreição de Cristo é o mais importante para nós. Porque nela, quando você crê, você vai viver uma novidade de vida. Romanos, versículo 6, versículo 15. Que resposta dá? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei e da graça? Eu coloquei uma anotação. A graça de Deus nos dá a liberdade para uma vida santa, por sabermos e crermos pela fé, que na cruz nós nos tornamos livres, não para pecar, mas para se santificar cada dia mais e mais. Então, o versículo 15 de Romanos 6, que resposta dá? Vamos nos atirar ao pecado, porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei e da graça? Ele termina dizendo: não,
De forma alguma. Todo crente verdadeiro odeia o pecado. A quem você quer obedecer? Romanos 6, versículo 6 ao 18. Não estáis informado de que, ao vos entregardes a alguém como escravo para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravo do pecado, obedeceste de coração à forma do ensino a que foste submetido. Vós fostes libertos do pecado e vos tornaram escravo da justiça. Então, a quem você quer obedecer? É melhor obedecer à justiça. É melhor obedecer a Cristo. É melhor o seu eu estar morto. É melhor morrer para o pecado. Então ali, o seu pecado, o velho homem foi sepultado. Confesso que eu demorei para entender isso. Muitos anos. Para entender que eu estava morto para o pecado. E por falta de conhecimento da palavra. Por falta de leitura da palavra. Então, muitas vezes o meu pecado se tornou um gigante. Eu não conseguia vencer. Não conseguia vencer. E eu sei que muitas pessoas têm o pecado como um gigante. E pensa, eu não sou capaz de vencer. Não sou capaz de vencer a imoralidade. Não sou capaz de vencer as drogas. Não sou capaz de vencer a mentira. Não sou capaz de vencer nada. Por quê? Falta de conhecimento. Porque uma vez que o seu eu foi crucificado, você morreu. Você morreu. Então, a palavra para nós é uma palavra de liberdade. É uma palavra que nós somos livres do pecado. E agora nós podemos viver a vontade de Deus. Então, não aceite o engano de Satanás. Ele conseguiu enganar Eva, conseguiu enganar Adão. Ele conseguiu nos enganar um bom tempo. Mas agora nós temos a luz da palavra de Deus. Nós não precisamos continuar sendo enganados. Você morreu para o pecado. Guarde isso no seu coração. Colossenses 2,15 diz assim: despojando a autoridade e poderes malignos, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Cristo triunfou sobre o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma na cruz. Então, Romanos 6 vai falar muito sobre Cristo, sobre a cruz, sobre que nós fomos mortos no pecado. E agora eu quero ir para a próxima etapa. Então, a primeira etapa, eu crucificado, eu dividi em duas partes. Muita coisa para se falar, mas eu tenho pouco tempo, então eu dividi em duas partes que eu considerei importante. A primeira, entender quem nós somos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A segunda, entender o que Cristo fez. Então, por meio do tabernáculo, a obra de Cristo foi revelada, que Ele veio para perdoar os nossos pecados, para se fazer sacrifício por nós e para nos dar acesso livre a Deus, quando o véu se rasgou. Então, a próxima etapa é o eu regenerado. Então, significa um novo nascimento. Um novo nascimento. Em João capítulo 3, versículo 3, a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o novo nascimento é uma transformação completa. O novo nascimento é quando você para de viver para você mesmo e se entrega totalmente a Deus. O novo nascimento é quando o seu eu morre naquela cruz. É quando você morre para o pecado e começa a buscar a vontade de Deus para a sua vida. E nós deixamos de viver para nós. Como diz em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais,
quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então agora você vai viver para a glória de Deus. Nós temos o nosso coração e a nossa mente renovada quando nós somos nascidos de novo. Em Salmo 51, versículo 10 diz: ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Romanos 12, versículo 2: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A vontade de Deus para nós é que nós venhamos viver segundo aquilo que é bom, perfeito e agradável para Ele. E só dá para viver assim se nascer de novo. Então, nós precisamos ser regenerados. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ter a nossa mente transformada. Nós precisamos ter um novo coração em Deus. Nós precisamos orar como o salmista Davi orou em Salmo 51, versículo 10, para que Deus possa criar em nós um coração puro e renovar um espírito inabalável. Nós precisamos nos achegar diante de Deus pela oração. Nós somos livres. O véu foi rasgado. Então, o eu regenerado, você pode colocar no lugar do eu, no meu caso, Romário crucificado, Romário regenerado, Romário enviado. Você pode colocar o seu nome e assumir uma responsabilidade diante de Deus. Porque Deus, Ele fez e tem feito a parte dele. Mas agora, tem coisas que Deus nos dá a capacidade para fazer. E ainda assim é graça de Deus, porque sempre é pelo Espírito dele. De nós mesmos, nós não temos capacidade alguma. É graça de Deus, é a capacidade que Ele nos dá em seu Espírito. Então, em João 3, versículo 3, diz assim, que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, qual é a nossa identidade? Deus nos criou para ser nascido do Espírito. Você quer saber se você é crente? O que está sendo mais forte na sua vida? Você quer saber se você está agradando a Deus? Você está se inclinando para o quê? Aqui nós estamos em uma igreja, que é uma igreja de uma escola missionária, uma escola teológica e uma igreja missionária, com boa parte de alunos futuros missionários. E nós temos ouvido muito da palavra de Deus. E o que nós temos feito com aquilo que nós temos ouvido? O que nós temos feito? Nós precisamos nos aproximar dos irmãos. Nós vamos chegar na parte do enviado, e na parte do enviado, eu penso muito como igreja. E como igreja nós precisamos estar unidos, porque ninguém faz nada sozinho. Deus, Ele criou o homem para ser um ser relacional. Não é à toa que quando Adão estava sozinho, Deus fez uma companheira. Então, em João 3,6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Já foi recitado por uma criança, Hebreus 11:1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, Cristo, quando nós somos nascidos do Espírito Santo, Ele nos dá a fé, Ele nos dá o seu Espírito. E por meio da fé nós podemos crer, nós podemos ter uma certeza de que Cristo nos dá a garantia da vitória. Agora não mais estamos mortos espiritualmente, então nós passamos uma etapa. O homem morreu espiritualmente, o homem foi restaurado por Cristo, e agora nós não estamos mais mortos.
Em Efésios 2, versículo 1 ao 5, diz: e ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, o nosso velho eu, nosso velho homem, buscando satisfazer a vontade da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Então, no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nosso pecado. Portanto, pela graça sois salvos. E nós vamos chegar na última parte da mensagem. O eu enviado. Eu pensei nessa parte como cheio do Espírito. Eu preciso reconhecer que eu morri, eu preciso ser regenerado e eu preciso ser cheio do Espírito. E essa é a parte missional. Quando você é cheio do Espírito, Deus vai te conduzir para ser testemunha dele. Em Mateus 28, 18 ao 20. Então Jesus, aproximando-se deles, lhe assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Preste atenção, Jesus falou: toda autoridade me foi dada. Quem prometeu é Cristo. Então, a missão que ele tem para nós é uma missão garantida, porque ele tem toda a autoridade. A missão que Deus deu para nós, que Cristo deu, é uma missão garantida. Nós só temos que fazer uma coisa: obedecer. Nós sabemos que a promessa, a princípio, era para Israel. Nós aprendemos isso na aula de missões, da missão centrípeta e da missão centrífuga. A centrípeta é de fora para dentro. Então, o povo iria até a nação de Israel para aprender, porque Israel é o povo de Deus. E na missão centrífuga é de dentro para fora. E agora é a nossa responsabilidade. Essa é a missão da igreja. É a igreja. Portanto, a palavra do Senhor vai dizer em Atos capítulo 1, versículo 8. A condição de ser cheio do Espírito Santo. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e sereis minha testemunha. Não tem como o eu ser enviado sem ser cheio do Espírito Santo. A palavra diz que para ser enviado, tem que ser cheio do Espírito Santo para poder ser testemunha. Então, essa parte é muito fácil de entender. Temos que ser cheio do Espírito Santo. É interessante como Deus pensou. Em Isaías capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim: no futuro, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos e ficará acima de todos os montes. Os povos de todas as nações irão correndo para lá. Lembra? Missão centrípeta. O povo iria e dirão assim: vamos subir ao monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer e nós andaremos nos seus caminhos, pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém, do monte Sião. Ele fala com o seu povo. Olha que interessante. O povo iria para Jerusalém e Deus ordenou: fiquem em Jerusalém para vocês serem revestidos e sair. O jogo mudou. Então, antes o povo iria para Jerusalém. Agora o povo ficou em Jerusalém para ser igreja, para ir, para cumprir o que está falado em Mateus 28. Infelizmente, Israel falhou. Não era propósito, o desejo de Deus. Mas Deus não falha. O propósito e os projetos de Deus, eles vão se cumprir. Em Joel 2, 28,
Então havia uma promessa, o Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, e os filhos e as filhas de vocês anunciarão. E anunciarão a minha mensagem, e os velhos sonharão, e os moços terão visões. Então, ser cheio do Espírito Santo. Então, sabemos que Deus continua a derramar do seu Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Nós precisamos ficar em Jerusalém. Nós precisamos ficar na igreja, sendo parte da igreja, porque Deus quer nos capacitar aqui, quer nos encher aqui de conhecimento e do seu Espírito, para que nós possamos ir. Antes, há o processo: se crucifica, morre, se regenera, nasce de novo, seja cheio do Espírito Santo, e aí sim você poderá ser enviado. E aí sim você poderá ser testemunha. Ser testemunha na sua casa, na escola, na cidade, no bairro, no país, em outros estados. E se for da vontade de Deus, Ele vai te levar até outras nações para testemunhar da palavra dEle. Eu achei muito interessante, já estou finalizando, Ezequiel 11:19. E lhes concederei um só coração, e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ou seja, Deus quer te fazer sensível a Ele. Ele quer tirar o coração de pedra e Ele quer te dar o coração de carne. Ezequiel 36, versículo 27 e 28 diz: e eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, viu? Precisamos do Espírito de Deus, precisamos ser cheios. E vos capacitarei para agir de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecerei fielmente aos meus mandamentos. Sem o Espírito não tem como obedecer fielmente os mandamentos. Só há um jeito de obedecer e ser fiel: seja cheio do Espírito de Deus. Então, não pare, continue a invocar a Deus na sua vida. Atos 2:21, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, é a garantia da nossa salvação, está em Jesus, e não há outro jeito para ser salvo. Eu quero convidá-los a se colocar de pé para que possamos orar. Então, nós poderemos ser cheios do Espírito Santo, nós iremos ser testemunha. Seja cheio do Espírito Santo para poder ser testemunha. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, quero te agradecer por esse momento. Quero te agradecer por sua palavra, Deus. Eu creio que o Senhor fez as pessoas nessa noite lembrar a identidade delas. Fez as pessoas lembrar que um dia elas foram separadas do Senhor pelo pecado, mas também o Senhor restaurou a comunhão com nós por meio de Cristo, por meio da cruz. Nós morremos para o pecado. Então, Deus, eu quero pedir ao Senhor que essas coisas fiquem guardadas em nosso coração, para que possamos daqui para frente, Deus, entender que o pecado não é esse gigante todo. Em nome de Jesus, Pai, ajude a cada um a entender que o pecado não é esse gigante todo, porque o Senhor venceu. O Senhor venceu todo o pecado naquela cruz. O Senhor pagou o preço do pecado para que cada um aqui pudesse ser livre, Senhor. Então, Pai, mediante a Tua palavra, Deus, eu oro que cada um aqui ande em liberdade, Deus. Ande livre para poder Te adorar, para poder viver, Deus, para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que como diz em Atos 1:8, eu oro que cada um aqui seja revestido do Espírito Santo. Derrame o Espírito Santo sobre a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, enche cada um, Deus, para que, como diz na Tua palavra, para que possamos ser testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, Senhor. Como diz em Mateus 28,
do 18 ao 20, para que essa igreja possa ir por todo mundo e fazer discípulo, porque toda a autoridade foi dada por meio de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, que possamos fazer discípulo de todas as nações, de todos os povos, que eles possam reconhecer que há salvação somente em Cristo Jesus. Eu oro ao Senhor que haja novo nascimento, Pai, em nosso meio. Em nome de Jesus. É isso que eu te peço. É isso que eu te peço, Pai. Cumpra na vida de cada um aquilo que eles foi chamado para fazer, para que vivam para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.